Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da Facioli. Estou aqui com meu companheiro Dimas Facioli. Tudo bem, Dimas? Bem, você, Danilo? Também, tudo jóia, tudo certo. Quero aproveitar o início do nosso bate-papo aqui para convidar você que ainda não nos segue, não nos acompanha nas redes sociais, para que você não deixe de acompanhar o nosso conteúdo. Nós procuramos organizar tudo aqui com muito carinho, muita dedicação, para que a gente possa ter uma série de insights aqui nos nossos bate-papos que contribuam aí com sua rotina, com sua vida profissional. Então não deixa depois de deixar o seu comentário aqui, o seu joinha, o seu gostei ou não gostei, para que a gente possa aprimorar esse conteúdo e fazer cada vez mais assuntos, trazer assuntos que sejam relevantes para você e para a sua vida cotidiana. Hoje nós temos aqui uma convidada internacional, o podcast está crescendo, está se desenvolvendo. Hoje nós vamos bater um papo com a Thaís Ferroni. A Thaís é graduada em Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações pela Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, na Bahia. É mestre em Negociações Internacionais pela Universidade de La Rochelle, na França. Depois ela pode corrigir o meu excelente francês aqui, conforme a gente for falando, já que eu fiquei sabendo que ela é poliglota, né, Dimas? Ela é poliglota. Mais de 10 anos de experiência profissional no mercado francês. Hoje ela trabalha na Performance, e a gente vai falar um pouquinho da Performance aqui, vocês vão ter oportunidade de conhecer. 5 anos na área de desenvolvimento internacional dessa empresa, da Performance, e 6 anos como responsável pela experiência do cliente, trabalhando não só na França, como também no mercado internacional que a Performance atende, desde 2018 até hoje, trabalhando nessa posição. Thaís, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade em nos atender, que seja muito bem-vinda. Obrigada a vocês, a Dimas, Danilo, pelo convite de estar aqui hoje batendo esse papo com vocês. Bom, muito obrigado a vocês pelo prestígio, por nos ouvir e nos assistir, né, no nosso podcast. E, como o Danilo disse, a gente tenta trazer sempre um conteúdo bacana aqui para você pensar um pouco, para aprimorar sua carreira, para pensar sobre a sua carreira, para desenvolver ainda mais, né, o seu conteúdo, e a gente sempre tenta contribuir. A Thaís, eu conheço ela há menos tempo do que todos os outros convidados que a gente trouxe aqui, né? Todos os que eu trouxe aqui eu conheci quando eles não tinham cabelo branco ainda. A Thaís a gente se conhece acho que desde 2013, né? 2012, né, Thaís? A Thaís é nossa parceira lá na França, né? A gente representa aqui no Brasil a Performance, que é a empresa que a Thaís atua. E é uma parceria muito interessante, muito bacana. Ela trouxe um crescimento para a Facioli com as avaliações comportamentais, e a gente vai bater um papo aqui sobre isso hoje, né, para a gente entender um pouquinho o que é a avaliação comportamental, para a gente conhecer também a Performance, para a gente entender por que a Thaís escolheu ficar na França, né, ela constituiu família lá. Então, assim, Thaís, eu sempre faço essa primeira pergunta aqui, né? Por que é que enfim, conta um pouquinho da sua história para a gente, né? O Danilo já falou um pouco do seu currículo aqui, mas a gente sempre quer saber por que você fez essas escolhas, né? Por que você escolheu fazer a sua graduação, depois por que você escolheu fazer a pós-graduação, por que você escolheu a França, que a gente entende que escolhas são muito importantes na vida das pessoas, né? E, obviamente, isso também traz um sucesso, né? Ou as escolhas acabam permitindo que as pessoas cresçam, né? Na profissão também. Então, por favor, conte um pouquinho da sua história para a gente, Thaís. Muito obrigado de novo por ter aceito o nosso convite. Bom, obrigada a vocês mais uma vez, né? Então, para contar um pouquinho da minha história, eu sou baiana, de Itabuna, como o Danilo falou, eu fiz uma graduação na UESC, né, Universidade Estadual de Santa Cruz, e na área de línguas estrangeiras. Por que essa escolha de línguas estrangeiras? Aí eu vou voltar um pouquinho ainda no tempo, lá na época do ensino médio, onde eu resolvi fazer um intercâmbio cultural, enquanto adolescente, e escolhi ir para a Suécia. Era simplesmente uma escolha aleatória de país, não tinha um alvo específico, e isso abriu a minha mente e as minhas vontades, né, em relação ao meu futuro profissional. Eu, antes, adolescente, pensava em atuar na área
mais técnica, de engenharia, sempre fui muito forte na escola, muito boa na escola na área de matemática, física, exatas, né? Então, o meu alvo era esse. E depois dessa experiência internacional, mudei completamente e escolhi ir para a área de humanas, área de línguas e de negociações. Então, foi o que me levou a escolher essa graduação alguns anos depois, né? Na UESC. E uma oportunidade aconteceu porque a UESC é parceira da Universidade de La Rochelle, na França, e como parte da minha graduação, eu tive a oportunidade de fazer esse intercâmbio, né? Intercâmbio universitário, cultural, e passar um semestre na cidade de La Rochelle. Foi nessa de ir para La Rochelle que eu encontrei aí um mix da vida pessoal, né, e profissional, que eu encontrei o que hoje é o meu futuro, iria ser o meu futuro marido, né, o que é meu marido hoje, né, o Hélio, e aí a vontade de ficar aqui na França. Eu tive que voltar para o Brasil para resolver, né, a minha vida administrativa, para me organizar, né, o que queria acontecer depois. Passei uma temporada no Brasil e aí voltei de vez. Em 2011, 2012, para fazer um mestrado. Fiz um mestrado aqui na França, ainda na Universidade de La Rochelle, e foi aí no finalzinho desse mestrado que a performance me encontrou. E eu encontrei a performance, né? Foi um encontro muito feliz. A princípio, eles me convidaram, então, para trabalhar na área de desenvolvimento internacional da empresa. Então, eu fiquei responsável pela Zona Brasil, e aí foi nessa época que eu encontrei e conheci o Dimas, né, a Facioli. Então, eu fiquei responsável pela Zona Brasil e alguns outros países, como Portugal, pela proximidade da língua, né, e a Suíça. Na sequência, alguns anos depois, aí por 5 anos, né, houve esse convite para integrar uma nova equipe, responsável pela experiência do cliente da performance, algo que é muito forte, né? A gente tem essa cultura de excelência na relação com o cliente aqui na França. O foco no mercado francês, nessa nova equipe, nesse novo desafio profissional, mas conservando a gestão da relação com os parceiros fora da França. Então, em paralelo, né, nesses 10 anos aí nos quais eu trabalhei na performance, ainda trabalho, né? A minha vida pessoal também foi criando raízes por aqui. Teve casamento, 6 anos depois teve uma filha, esse ano teve mais uma filha, então estou aqui com 2 pequenas franco-brasileiras, né? E a saudade do Brasil existe, é claro, e a família ficou no Brasil. Mas eu aprecio muito a cultura, o clima, e principalmente acho que o que é chave é a segurança. O Dimas perguntou por que, né, escolheu ficar aí na França, criar raízes aqui. Realmente a segurança é um ponto-chave. Não viver com medo, não se preocupar com essa questão. Além dos serviços de qualidade, como saúde, educação, cultura, enfim, a qualidade de vida bacana de maneira geral. Que bacana, Thaís. A Thaís está falando diretamente de Nantes. É Nantes a pronúncia, né? Isso, Nantes. Né? Que é a sede da performance, mas depois você vai falar um pouquinho da performance, você vai dizer onde é que ela está. Né? Nós representamos aqui no Brasil a performance, mas ela está em 23 países, se não aumentou ainda, né? Que eu não estiver enganado. Então, Thaís, assim, conta pra gente quem é a performance, né? O que ela faz, há quanto tempo ela está no mercado, onde atua, né? Eu dei um overview aqui, mas conta um pouquinho pra gente isso. Pronto. Então, a Performance é uma empresa francesa, né, de origem francesa mesmo. Ela nasceu lá no final dos anos 80. Eu nem era nascida ainda. Eu estava engatinhando ainda nessa época. Pois é. Então, a Performance nasceu aqui em Nantes, né, na cidadezinha na costa oeste da França, se chama Nantes. Muito bonita, por sinal, fui visitar. E eu conheci um pouquinho dessa questão da cultura que a Thaís falou, dessa questão da segurança. Eu fiquei depois em Reims, né, para aprimorar um pouquinho a língua, né, também. Isso. Então, lá no final dos anos 80, né, três parceiros, né, os 3 fundadores da Performance, descobriram que naquela época era chamado de Sistema Expert. Dedicada à avaliação de competências. E eles resolveram fundar essa empresa, né, que eles chamaram de Performance. Inclusive, uma pequena curiosidade, o nome Performance, a gente escreve com SE no final, e esse SE faz referência exatamente a esses sistemas. Então, desde o começo, a empresa trabalha em parceria com escolas e universidades, né, de psicologia, e
através dessas parcerias e da atuação desses 3 fundadores, digamos assim, ela começa a desenvolver soluções 100% digitais, né, em matérias de avaliação de competências comportamentais. Aqui eu falo 100% digital, você deve estar pensando nos anos 80. A gente ainda não tinha ainda esse conceito de web, de internet, de online, mas era digital, naquela época com disquetes, foi realmente a origem da performance aí no mundo digital. 35 anos depois, né, a empresa cresceu e hoje a gente é a empresa número 1 na França, no nosso ramo, né, na nossa área de avaliações comportamentais. A gente se tornou referência, especialista de soft skills, hoje você fala soft skills na França, a performance vai sempre estar mencionada, e o objetivo é sempre de aprofundar esse conhecimento do indivíduo no trabalho. A gente desenvolve, então, testes psicométricos dedicados à avaliação e ao desenvolvimento dos talentos. Avaliações comportamentais, avaliações cognitivas, avaliações de 360, assessments, cartografias coletivas, tudo 100% online, né? E hoje a gente está realmente no online. E aí eu costumo dizer que 2 equipes, né, funcionam e trabalham de mãos dadas na performance, que é a equipe de pesquisa e desenvolvimento com a equipe de informática. Claro que todos os departamentos são indispensáveis, né? A gente tem a equipe de formação, o departamento comercial, o RH, o marketing internacional, mas eu acho assim que a chave, né, no desenvolvimento e na disponibilização dessas ferramentas está com essas 2 equipes aí, pesquisa e desenvolvimento e informática. A performance hoje atua não só na França, mas como o Dimas falou, né, a gente está em 26 países, não é mais 23, 26, a gente está em 26, nos 5 continentes, seja diretamente em alguns países, como na Espanha, na Bélgica, a gente tem escritórios, né, da performance, ou através de parceiros locais, como é o caso do Brasil, onde a gente trabalha em parceria com a Facioli, que nos representa aí no mercado brasileiro. Muito bom, Thaís, muito bacana. Você sabe que nós aqui, a nossa audiência não é composta exclusivamente por profissionais de RH, né? Então, muitas das vezes a gente gosta de explorar um pouquinho o significado das coisas, desse nosso linguajar aqui de RH, né? De as pessoas poderem entender. Conta um pouquinho pra gente o que é uma avaliação comportamental. O que a gente pode entender por uma avaliação comportamental? Ótima pergunta, Danilo. Então, avaliação comportamental, né? O que hoje a gente também chama de avaliação de soft skills. Mas o que são essas soft skills, né? A gente ouve falar e são justamente essas competências comportamentais. Em outras palavras, né? Essas competências que, na maioria das vezes, foram adquiridas fora da escola, fora da universidade. Para facilitar o entendimento, então, as soft skills são o oposto das hard skills, que são as competências puramente técnicas. Essas aí sim, a gente vai aprender ao longo da nossa vida escolar, né? Toda a parte técnica, a universidade, cursos técnicos, e as soft skills vem um aprendizado da vida, né? Digamos assim. Alguns exemplos de soft skills, para ficar ainda mais claro, a gente fala de confiança, de empatia, comunicação, na gestão do estresse, da criatividade, enfim. E aí, voltando para a parte da avaliação dessas famosas soft skills ou dessas competências comportamentais, então a gente está falando aqui de um teste psicométrico, né? Existem medidas, validação aí por trás dessas avaliações, onde a gente vai investigar na performance. A gente trabalha então com 3 eixos. A gente vai investigar os elementos da personalidade, a motivação e a relação ao trabalho. E na prática, né, você deve estar se perguntando como é que isso vai funcionar. Então, são 3 etapas para a gente, né? No nosso processo, a gente primeiro realiza o preenchimento de um questionário, então a pessoa convidada, né, seja um candidato, um profissional, um questionário que vai ser online. A segunda etapa, a geração de um relatório, então a gente vai poder gerar esse relatório online, né, através de uma plataforma. E a terceira etapa, que é indispensável, que é a entrevista, né? O momento de feedback individual entre a pessoa avaliada e o avaliador, o recrutador, o coach, enfim, aquele que estiver levando o processo. Lembrando que quando a gente está falando aí de avaliação comportamental, a gente está falando de ferramentas de auxílio nos processos, né, de decisão. Tem gente que acha que pode ser horóscopo, que pode ser
adivinhação, mas não é assim, né? A gente tem essa parte científica, eu vou falar um pouquinho mais, mais tarde. O nosso objetivo não é dizer que existe uma verdade, né? Nenhuma ferramenta vai trazer uma verdade absoluta. O importante aqui é investigar quais são os pontos que a gente vai destacar no relatório, né? E não é a ferramenta que toma a decisão, é a ferramenta que ajuda na tomada de decisão. Então, o ator principal aí é o RH, é o recrutador, é a pessoa que está usando a ferramenta para ter essa ajuda na tomada de decisão. É muito bom. Assim, a gente fica brincando um pouquinho, né, nessa questão de esoterismo, mas às vezes as pessoas, de fato, falam, como é que esse negócio me conhece tão bem assim, né? E é um processo de autoavaliação, né, Thaís? É você que está respondendo da maneira como você compreendeu o questionário, né? Como você se comporta em relação àquilo que está sendo questionado lá no questionário, né? Então, é uma fotografia de como você se coloca de fato, né? De como você se vê, né? Você tem razão, né? A gente também nesse ponto de não ser um carimbo, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e você sempre assim, né? Então, isso. Não é a síndrome de Gabriela lá da tua terra, né? Exatamente, exatamente. Da tua terra natal. Mas é importante a pessoa se conhecer para ela poder... Eu sempre falo aqui, eu nem sei se eu estou errado em relação a isso, depois você me corrija se eu estiver errado, para ela não sofrer tanto, né, no trabalho, né, porque são competências relacionadas ao trabalho. Uhum. E às vezes a pessoa, por exemplo, um líder sofre um tanto para dar um feedback para alguém e aquilo está na relação, não na técnica, porque no hard skill ele já fez 500 cursos, né, para dar feedback, ele sabe exatamente como fazer, mas ele ainda continua sofrendo mesmo utilizando todas as técnicas que ele aprendeu, porque isso é uma competência comportamental que, enfim, não está desenvolvida nele ainda, ou que ele, enfim, entende que enfim, ele não está no papel que ele gostaria de exercer. Não sei se é isso, né, para a gente complementar aqui um pouquinho sobre a autoavaliação. E eu queria complementar assim, sobre a avaliação comportamental. E eu queria complementar fazendo, se eu tiver razão em relação a isso, você me diga, quais são os benefícios de a gente se autoconhecer, né? Você falou no início, aí falou, eu achei que eu queria fazer engenharia, mas depois eu me descobri muito em outras coisas, porque é uma descoberta mesmo, né? Quais são os grandes benefícios de se autoconhecer, através, por exemplo, de uma ferramenta de avaliação comportamental? Então, se conhecer, né? O autoconhecimento é saber claramente do que a gente é capaz, do que eu sou capaz hoje e do que eu preciso aprender. Então, o que eu posso adquirir como conhecimento amanhã e o que faz sentido para mim também, né? Porque às vezes nem tudo faz sentido. O fato é que quanto mais eu me conheço, mais, ou melhor, né? Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu sei fazer, o que eu não sei fazer ainda, mas eu tenho essa lucidez, né? Eu sou lúcido, eu vou ser mais justo, eu vou ser mais prudente também, né? Por ter esse conhecimento de minhas próprias competências, vou saber me adaptar, mesmo em situações difíceis. Então, acho que hoje, assim, onde as transformações estão tão aceleradas, a gente vive um mundo tão acelerado, um acesso massivo, impressionante à informação, novidade de todo lado, inovação de todo lado. Essa necessidade de adaptação, ela é constante na nossa vida, né? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E aí, diante de todas essas incertezas, de todas essas novidades, acho que todo mundo deveria ter essa oportunidade, ou deveria tentar ter, né, essa visão clara de si mesmo, de seus atributos, das suas contribuições. Um profissional que se conhece, né, faz toda a diferença. Ele vai poder desenvolver o nível de confiança nas suas próprias competências, ele vai estar mais à vontade para tomar iniciativas, ele vai estar mais confortável para poder se adaptar. Enfim, de uma maneira geral, ele vai ser mais eficaz, ele vai ser mais ágil, ele vai inovar, né, mais facilmente e vai fazer a diferença na empresa e no mercado. Muito bom. Thaís, você comentou uma coisa que me chamou bastante atenção quando você estava falando, que é o fato, assim, será que nós temos tempo, de fato, de se autoconhecer no trabalho, né? Às vezes a rotina engole
as pessoas e elas não têm tempo de refletir sobre quais são as competências comportamentais delas, né? E dando um exemplo para você, talvez o Dimas, ele, não sei o que ele já escutou, eu imagino que ele tenha escutado isso muito mais vezes do que eu, mas nós, em alguns casos, apresentamos o resultado da avaliação comportamental nesse momento importante de feedback, de conversa, né? com o profissional que foi avaliado, ou a profissional que foi avaliada, e aí ele fala assim, nossa, isso aqui me descreveu tão bem, mas eu nunca tinha parado para pensar que eu sou dessa forma, né? Eu nunca tinha me olhado desse jeito, nunca ninguém falou para mim, ou nunca ninguém deixou claro para mim, por exemplo, que o fato de eu ter que determinar um parâmetro para fazer uma atividade, por exemplo, antes de eu executá-la, para depois eu executar e acompanhar se deu resultado, que isso era importante para mim, que eu deveria prestar atenção nisso. Nunca estruturaram isso, né? Partindo desse princípio da vivência que você tem todo esse tempo na área de soft skills, quais são as vantagens para um RH, para ele fazer, né, utilizar as ferramentas de avaliação comportamental nos processos de desenvolvimento, nos processos de recrutamento e seleção? O que eles ganham com isso, utilizando a ferramenta para esses processos, por exemplo? Eu sei que pode ser usado para outras coisas, mas vamos discutir essas questões aqui. Vamos lá. Acho que, assim, de maneira geral, a ideia é conhecer melhor as pessoas. A vantagem é que, conhecendo melhor as pessoas, a gente vai poder tomar uma decisão melhor, né? Uma decisão mais acertada, assertiva. E aí eu vou pegar a sua pergunta, né? Você fala de recrutamento, de desenvolvimento. Acho que a gente tem 3 pontos-chave. O recrutamento, a gestão de carreira, e eu vou explicar o que eu quero dizer com a gestão de carreira, e a gestão de equipes. São os 3 eixos no qual a gente usa bastante nesse tipo de avaliação. No recrutamento, a ideia é simplificar e tornar o processo mais seguro, mais confiável. Então, simplificar para a empresa, simplificar para o RH e também para o candidato, né? Trazendo algo que é assertivo para o processo seletivo. Não sei se vocês sabiam, agora esses dados são aqui da França, né? Mas eu acredito que deve ser similar aí no Brasil. 1/3 dos recrutamentos são um fracasso durante o primeiro ano. Quer dizer que no primeiro ano as pessoas não se dão bem, ou precisam sair, ou fazer demissão, ou a empresa precisa demitir. O nosso número aqui está aí, só para te atrapalhar um pouquinho, o nosso número aqui da nossa base de dados, né, a rotatividade, nos diz que 67% das pessoas saem nos 2 primeiros anos de trabalho. Desses 67, 50% saem no primeiro ano. Então, acho que é maior, então inclusive, do que o seu. Aqui a gente está 33%, 35%, aí está em 50%, 60%, né? E aí, ainda aqui, né, dados daqui da França, quase 40% desses casos, isso acontece por conta de uma inadequação entre as soft skills e as competências que a empresa procura. Ou seja, você sabe melhor do que eu, né, Dimas, o quanto custa caro um recrutamento que deu errado, né? Uma fortuna. Pois é. E aí, o recrutamento de um profissional certo é crucial, é chave, né, para a empresa. Então, esse tipo de avaliação vai melhorar consideravelmente o processo seletivo, vai auxiliar na identificação dessas soft skills que realmente são necessárias para o cargo e vai permitir que o recrutador se assegure, né, que o candidato possui essas competências que ele precisa, que ele está procurando. Em outras palavras, a gente vai fazer um match dos dois. O que eu preciso e o que você, candidato, tem. Né? A gente tem... Então, a gente tem essa vantagem aí de incluir uma avaliação num processo seletivo. Além da rapidez, né? Esse processo, como é automatizado, você ganha tempo, né, no processo também, né, de recrutamento. Né? Isso, porque a gente está falando aqui de um questionário que para o candidato em si leva 15, 20 minutos, para o avaliador mais uma meia hora de leitura dos relatórios e análise dos resultados. Então, assim, em menos de uma hora a gente tem aí uma descrição e uma ajuda, né, para tomar uma decisão que é muito rica. Sim. E aí, quando a gente fala de avaliação, a gente tem essa tendência a pensar no recrutamento, né? A primeira coisa que vem em mente é o recrutamento. Mas existem também benefícios de usar esse tipo de ferramenta no que a gente chama aqui de gestão de carreira. Quando as empresas pensam em recrutar alguém,
normalmente, né, existe a tendência a pensar no recrutamento externo à empresa, né? Ao invés de olhar para os recursos internos. Então, sendo que os recursos internos, né, os profissionais que eu já tenho dentro do meu leque, né, de profissionais, eles vão ter uma melhor performance, vai ser mais rápida a integração dessa pessoa, já conhece a empresa, já conhece os valores, a cultura, já está acostumado, enfim, a empresa já conhece o profissional e o profissional já conhece a empresa. E, por outro lado, as pessoas também querem, né, também buscam essa evolução profissional. E muitas vezes não veem essas oportunidades dentro da empresa onde elas estão hoje. Então, a gente percebe que existe uma verdadeira questão aí, suprir essas duas necessidades. A empresa que busca um profissional e o profissional que busca uma evolução. Então, isso vai passar pelo que a gente chama de gestão de carreira, que é indispensável para poder fazer evoluir as pessoas que estão dentro da empresa, avaliando essas pessoas e proporcionando esse autoconhecimento. Então, a gente tem uma tendência natural, né, a olhar o que as pessoas já fizeram, a gente esteve nesse cargo, naquele cargo, que elas já realizaram, e não a olhar o que elas podem fazer no futuro. Então, essa avaliação de competências comportamentais vai vir justamente ajudar uma empresa a avaliar o que os colaboradores atuais podem fazer amanhã dentro da nossa própria organização. Porque, como você falou, Dimas, os hard skills, as competências técnicas são muito mais fáceis de serem aprendidas do que as competências comportamentais, né? Então, é mais fácil treinar alguém que você sabe que já deu match com as competências comportamentais e treiná-la nas competências técnicas depois. Sim. Até para entender, assim, qual competência técnica ela vai se ajustar melhor também, né? Se você olhar a competência comportamental e a pessoa tem dificuldade numérica, por exemplo, né? Dificilmente você vai colocar ela ou ela vai, enfim, conseguir desenvolver com a mesma velocidade que alguém que tenha mais facilidade, né, com a questão de números, sei lá, para ficar mais fácil aqui para as pessoas entenderem. Não sei se eu estou correto, Thaís. Sim, isso mesmo. E tem também a questão do tempo, né? A empresa tem tempo para ir percebendo também quais são as afinidades, além, né, das suas competências comportamentais, as afinidades que podem fazer com que amanhã um profissional que está na área X possa migrar para a área Y e, com uma formação técnica, né, ser muito eficaz e eficiente nessa nova área. Bacana. Ô, Thaís, assim, tem uma... Eu gosto muito de uma ferramenta da performance que a gente utiliza bastante aqui, que é o Team Booster, né? Não precisa falar, obviamente, muito sobre ele, mas ele tem uma visão sobre o time, né? Como é que se comporta o time, qual é o nível de conexão que tem o time, se o time quer ficar muito tempo junto, etc. Que se gosta de trabalhar junto, se joga a sujeira para debaixo do tapete também, né? Enfim, eu estou indo numa linguagem mais popular aqui para a gente tentar desmistificar, senão a gente fica falando muito dessa questão muito técnica. Óbvio que você foi muito clara em relação a tudo que você colocou agora. Mas qual que é o grande ganho quando a gente fala, por exemplo, de uma avaliação de time, né? Falando do Team Booster, não precisa explicar a ferramenta, mas o que a gente ganha avaliando um time que já está pronto ou que eu quero montar? Sim, interessante, porque esse tipo de avaliação, né, não era tão comum há alguns anos atrás, mas o uso de ferramentas agora, nesse contexto da gestão de equipes, vem crescendo bastante. E aí a gente também, né, para acompanhar esse crescimento, desenvolveu nossas próprias ferramentas, como você falou, o Team Booster. E qual é a vantagem disso? Ou quais são as vantagens disso, né? Primeiro, a gente vai ter que entender uma coisa, que a performance individual de cada um não é sinônimo de uma performance coletiva. Ou seja, eu posso ter vários profissionais muito bons, os melhores do mercado, individualmente. E se colocados juntos numa equipe, não necessariamente eu vou ter uma equipe com uma boa performance. Não é como isso é possível, né? A grande questão é fazer com que as pessoas funcionem bem juntas, favorizar essa inteligência coletiva, a performance coletiva, né? Então, a gente vai além do olhar cada um. Uma ferramenta como o Team Booster, a gente tem um olhar coletivo, a gente tem um momento de troca coletiva, sem julgamento, sem aquele olhar individual, para identificar o que está impedindo o grupo de ser eficiente. E quais são as forças, né? Quais são os pontos fortes dessa equipe também, para que eles possam, então, se apoiar uns nos outros, né? E se desenvolver juntos. Bacana, muito bom. Thaís, quais são
as avaliações comportamentais. Eu falei do Team Booster aqui, né? Quais são as avaliações comportamentais que as empresas e pessoas podem utilizar? É óbvio que eu acho que você vai... Na França, a gente tem muito mais do que eu represento aqui no Brasil, né? Por uma questão de tradução, a gente utiliza as ferramentas só as comportamentais aqui, as cognitivas não, né? Uhum. É isso, né? Então, quais são as ferramentas de uma maneira geral, sem obviamente especificar nenhuma, mas o que eu posso avaliar? Eu posso avaliar as competências gerais das pessoas, eu posso avaliar as competências gerenciais, etc. Isso, como você falou, né? A gente tem uma grande variedade de ferramentas, tanto individuais quanto coletivas, comportamentais, mas também cognitivas. Mas aí, fazendo foco, né, no comportamental, a gente vai ter, por exemplo, uma ferramenta generalista, onde a gente vai avaliar as competências, que vai fazer a diferença em um determinado contexto. Então, a ideia dessa ferramenta generalista é focar nas soft skills mais úteis em um cargo, em um contexto específico, dentro de uma empresa X ou Y. A gente vai poder criar um referencial de competências sob medida, né? Então, nesse tipo de relatório, a gente vai ter um olhar mais global, como o modo de funcionamento da pessoa em mais de 30 competências comportamentais. E nessa mesma ferramenta, a gente vai poder focalizar uma listinha de competências, digamos assim, que são mais importantes para aquele contexto X ou Y que eu estou procurando. Então, isso vai facilitar bastante o trabalho do recrutador, ou do coach, ou da pessoa que está levando, né, o processo. Aí, a gente também vai ter uma ferramenta voltada para a gerência, para a gestão, né, para os gestores. O que a gente vai avaliar? A gente vai analisar essas competências gerenciais de um profissional. Quais são os pontos fortes dessa pessoa? Quais são os eixos de desenvolvimento também, né, dele? Pode ser muito útil no recrutamento de um novo gestor, por exemplo, né, alguém que está subindo na carreira, crescendo. Na evolução, né, de um colaborador que já está num cargo dentro da empresa, né, que vai evoluir com cargo de gerência, de coordenação, de direção. Ou para aqueles gestores também que já ocupam um cargo de gestão, mas naquela lógica de autoconhecimento, né, que a gente tem falado aqui, de olhar para si mesmo, enxergar suas forças, enxergar as suas fraquezas, aquilo que pode ser melhorado, trabalhado, enfim, se isso for necessário para o cargo ocupado. Uhum. Uma outra ferramenta que a gente vai ter é aquela voltada para a área comercial. Aqui o foco, né, vai ser as competências comerciais da pessoa. A gente vai entender qual é o nível de conforto. A gente sempre fala que não existe resposta certa ou resposta errada, né, nesse tipo de avaliação. Existe compatibilidade ou não com aquilo que eu estou procurando, né, o match com o contexto. Então, qual é o nível de conforto dessa pessoa em cada etapa da relação comercial? Desde a investigação, a prospecção de novos clientes, até a assinatura de novos contratos. E aqui sempre falando do comportamental, né? A gente não vai estar avaliando a parte técnica desse profissional. E nessa mesma avaliação, a gente vai poder entender qual é o estilo comercial dessa pessoa. Será que é aquele perfil caçador que vai buscar novos clientes, que gosta de conquistar novos contratos, ou é um perfil mais criador, né? Aquele que gosta de trabalhar na fidelização, no crescimento da carteira de clientes que já existe, enfim. A gente vai entender qual é o perfil desse comercial. E se ele está ou não adaptado àquilo que eu preciso naquele momento na minha empresa. E, além das ferramentas individuais, a gente também tem a ferramenta coletiva, o Team Booster, né, que você mencionou aí, Dimas. A ideia é trazer essa reflexão para uma equipe, né, sobre a sua própria eficiência. Então, a gente vai tentar desenvolver a coesão, a cooperação dentro da equipe, a gente vai querer acompanhar o gestor, ajudar no desenvolvimento das práticas dentro dessa equipe, trabalhar o autoconhecimento, mais uma vez, né? Mas enquanto equipe, né? Porque às vezes a pessoa tem o seu autoconhecimento, mas não tem o autoconhecimento coletivo da equipe, né? Trabalhar a coesão, trabalhar a eficiência e o empoderamento desse grupo, desse time. Uhum. E tem o Entrepreneur, né, também, que é a competência, enfim, relacionada a empreendedorismo, né? Que o Brasil é um campeão de empreendedorismo, né? Obviamente, a gente está puxando a sardinha para nossa brasa aqui, mas o mundo todo, né?
Isso. O Young Entrepreneur é uma ferramenta muito interessante também, e aqui a gente vai trazer, mais uma vez, o autoconhecimento para esse empreendedor, que vai entender qual é o seu modo de funcionamento, qual tipo de empreendedor eu sou, e uma função interessante, né, um capítulo interessante dessa ferramenta é que ele também vai trazer quem seria o meu parceiro ideal, porque nem sempre a gente vai empreender só, na maioria das vezes a gente vai empreender com outra pessoa, então qual é o perfil que complementar ao meu, com quem eu poderia trabalhar em um projeto de empreendedorismo. Uhum. Muito bacana. Ô, Thaís, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, assim, do ponto de vista comportamental. O Danilo falou, Thaís é poliglota, né? Você fala 5 línguas, 4, se eu não me engano, português, francês, sueco, inglês, é isso? Espanhol. E espanhol. A questão comportamental te ajudou nessa questão de aprendizado de línguas? Eu acho que sim, porque tem que ter um pouquinho de criatividade, primeiro, né? Digamos assim. De resiliência também. Mas, antes de tudo, para mim foi uma paixão. Então, eu acho que isso me ajudou bastante. Mas quando eu entrei na universidade, para esse curso de línguas, eu só tinha aquela base de inglês, né? Eu sempre fiz cursinho de inglês, mas assim, nunca tinha ido num país que fala inglês, nunca tinha tido realmente uma real experiência com a língua inglesa. Então, o francês foi aprendido do zero, né? E hoje, assim, eu posso falar também, mais de 10 anos depois, eu posso falar que eu tenho o francês e o português como 2 línguas nativas, né? Uhum. E sim, eu acho que o comportamental está em todas as áreas da nossa vida, inclusive no aprendizado de uma nova língua. Que bacana. As tuas meninas são poliglotas também? Então, a Emma tem 6 meses ainda, né? Então, ela não está falando nada. Mas a Elise, ela tem 4 anos agora e, assim, eu tento falar com ela o máximo que eu posso, né, em português, mas ela vive no meio francês, né? Na escola francesa, com o pai que fala francês com ela. Então, sou eu que falo português no cotidiano dela e os meus pais à distância, né? Que falam português com ela por telefone, por WhatsApp, enfim. Ela entende muito bem, mas ela responde em francês. Ela entende o que a gente fala, mas ela responde em francês. Eu acredito que seja uma fase. E que, com o tempo, ela vai naturalmente responder também em português. Que bacana. Legal. Isso é muito importante, né, Thaís? Você poder compartilhar com seu filho diferentes culturas também, né? Ele poder compreender que existe um mundo enorme, isso abre a cabeça da pessoa, também acaba desenvolvendo ela, né? Do ponto de vista comportamental, torna uma pessoa mais flexível, né? Mais aberta a outras possibilidades, né? Thaís, vamos voltar um pouquinho para a gente falar da performance aí, que eu gostaria de abordar um tema com você. Nós sabemos que esse mercado hoje é um mercado que cresceu muito, o mercado de avaliações comportamentais, né? A gente tem uma série de empresas que fazem esse tipo de trabalho, talvez até alguém que não esteja nos escutando aqui eventualmente usa alguma outra avaliação comportamental, mas o que a performance traz de diferencial na tua visão? Você tem bastante experiência já nesse segmento, trabalha numa empresa bastante sólida, que está em 26 países, né, líder no mercado francês. O que, na sua visão, fez promover o crescimento da performance? O que ela tem de diferencial em relação às outras avaliações, na sua visão? O primeiro ponto, acho que, e um ponto do qual nós temos muito, muito orgulho na performance, é a questão da validade científica de nossas soluções. Então, hoje a gente tem uma equipe de pesquisa e desenvolvimento interna, né, que é composta de doutores em psicologia organizacional, psicologia do trabalho, e um comitê científico. O que é esse comitê científico? É um grupo, né, de professores universitários que são reconhecidos, muito bem reconhecidos aqui na França e até internacionalmente, que nos acompanham na criação das ferramentas e na validação, revalidação das ferramentas mais antigas. Inclusive, foi essa seriedade aí que a gente dá e essa ênfase que a gente coloca, né, na validade científica, todo esse investimento na ciência que nos permitiram obter algumas certificações, como certificações ISO, inclusive uma certificação ISO pela concepção de testes psicométricos e a realização de assessments e desenvolvimento de talentos, e nós fomos a primeira empresa desenvolvedora, né, desse tipo de ferramentas na Europa a obter essa certificação. Então, um dos diferenciais é, de fato, a validade, a qualidade científica das nossas soluções.
Um outro ponto que a gente também coloca lá em cima, assim, é a questão ética. Porque a gente desenvolve ferramentas, a gente está falando do ser humano, né? A gente está falando da relação da pessoa com o seu trabalho, do autoconhecimento, e a gente vai desenvolver ferramentas que vão permitir uma troca. Sempre tem que ter essa ideia de ganha-ganha. É positivo para os dois lados. Para o avaliado, que tem o seu próprio relatório personalizado, que ele esteja num processo de recrutamento ou num processo de desenvolvimento pessoal, ele vai receber um relatório que é acessível, a leitura é fácil, é compreensível. E o avaliador, que vai ter o seu próprio relatório, que vai permitir uma troca mais aprofundada e mais justa, né, diante, por exemplo, de um processo onde tem vários candidatos. Então, os nossos usuários, né, os clientes performance, se comprometem em respeitar esses nossos princípios, essa nossa ética, né, de utilização das ferramentas, como, por exemplo, esse fato de sempre propor um feedback para as pessoas avaliadas. Então, um outro diferencial é isso, a validade científica, a ética. E aí eu gostaria também de mencionar a questão da inovação e da tecnologia, né? Hoje a gente tem também uma equipe que é dedicada exclusivamente à inovação. Acho que isso é bem inovador, né? A gente tem uma equipe dedicada à inovação, seja inovação tecnológica ou psicométrica. Então, a performance vai ter essa cultura da pesquisa, essa cultura do desenvolvimento, e a gente também tem focado bastante na segurança, a segurança dos dados. Acho que hoje é um assunto, assim, importantíssimo, né? A gente vê o que acontece, os hackers e tudo mais. Então, os nossos dados são estocados em servidores aqui na França mesmo, e inclusive na última auditoria de segurança que a gente passou, a gente obteve a nota 10, né? Então, a nossa equipe de informática está super orgulhosa aí desse feito. Maravilha. Então, esse, para mim, é um outro diferencial. E, por último, eu diria que é o lado humano. Enquanto colaboradora dessa empresa, né? Porque, querendo ou não, sou uma colaboradora da empresa, eu acho que a performance é uma empresa realmente que valoriza a relação com o humano. A gente trabalha com o humano e a gente valoriza essa relação. Que seja a relação dentro da empresa, dos colaboradores entre si, da direção com a equipe, e a relação com o cliente. Hoje a gente tem uma equipe que é dedicada à satisfação dos nossos usuários, dos nossos clientes. A equipe da qual eu faço parte, né? E eu tenho muito orgulho disso. Então, o nosso objetivo, a gente diz na equipe, o nosso objetivo é ver o nosso cliente feliz. Então, para mim, esse é um grande diferencial da performance. Muito bom, que bacana, Thaís. Bom, Thaís, acho que a gente abordou bastante coisas aqui. É óbvio que esse tema é um tema que vale mais um programa, ou mais dois, né, para a gente aprofundar. É uma conversa que é bastante rica, mas ainda tem muita coisa para a gente falar sobre essa questão do comportamento humano no trabalho, né? E essa questão da tecnologia também. As empresas estão cada vez mais sendo exigidas em relação à utilização de ferramentas tecnológicas, né? E vocês começaram há 36, 33 anos atrás. 35, 35 anos atrás, já falar de ferramentas tecnológicas, né? Sem ter toda a estrutura que precisava para isso, mas falaram, não, mas a gente vai se virar, né, nesse negócio aqui, né, e vamos trabalhar com tecnologia. Então, é bastante útil, né, para as organizações pensar nisso e pensar numa ferramenta, já que é um processo de avaliação, que ela, de fato, tenha todos esses pilares, né, o pilar científico, né, o pilar da inovação, o pilar do humano, né, de prestar atenção nas pessoas, de ter respeito pelas pessoas, ter respeito por quem utiliza a ferramenta, por quem é avaliado, né, ou avaliada. Então, acho que a gente trouxe bastante informação aqui para quem está nos acompanhando. E muito obrigado aí pelo... Que horas são aí? 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. Então, nós estamos aí muito, muito felizes por você participar. Então, um bom final de sexta-feira para você e um bom final de semana. Muito obrigado de novo pela sua participação e muito obrigado a você que nos acompanha aqui no nosso podcast. Muito obrigada, Dimas. Obrigada pelo convite. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. E até a próxima. Até mais, Thaís. Até mais. Um abraço.